Olha aí, pessoal, o mercado financeiro está fazendo as suas estimativas para o rombo fiscal deste ano, que é fato que vai ter, todo mundo já sabe, assunto pacificado, mas estão todos aqui os agentes econômicos fazendo aquele exercício de futurologia que nós sabemos bem qual é, de prever o tamanho do rombo para 2024. Os piores cenários apurados aqui pelo pessoal do site Poder 360 apontam para um rombo fiscal de mais ou menos 0,7% do PIB neste ano de 2024. E eu vou falar para vocês, para mim isso aqui é bastante otimista, mas vamos conversar sobre essa história, dar uma olhada nesses números aqui. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual é a situação atual? A situação atual é que o governo jogou a toalha do 0 a 0. Aquele valor prometido, aquele limite do déficit que foi estabelecido pelo próprio governo, dizendo que, na verdade, haveria equilíbrio fiscal este ano, aquele 0 a 0, nem déficit, nem superávit. Na verdade, na previsão do orçamento, tem um superávit bem pequenininho ali, que nem se considera muito, né? A gente já estava aí mirando, né? Ou pelo menos o governo supostamente estava mirando no zero. E o Haddad defendeu isso aqui com unhas e dentes até onde deu, mas todos no governo Lula já jogaram a toalha a esse respeito e eles trabalham agora com o teto, a margem de tolerância dessa meta fiscal, que é um valor de até 0,25% de déficit, isso aqui em relação ao PIB, né? Então, com os números da previsão, levando-se em conta a previsão para o PIB no orçamento, isso daria aí algo perto de 28, 29 bilhões de reais, né? Então, essa é a nova estimativa de resultado fiscal do governo. Fizeram aqui um contingenciamento lá de 15 bilhões de reais, um congelamento, para chegar nesse número, né? Não fizeram para chegar no zero que era o prometido. Fizeram um congelamento para chegar no limite em que eles podem trabalhar, o que é um completo absurdo, mas o Brasil é o país que não tem centro de meta, né? Tem teto de meta apenas. A inflação é a mesma coisa, o centro da inflação é 3%, mas ninguém olha para a meta de 3%. O pessoal olha para o 4,5%, que é o limite aceitável, né? Então, esse é o patamar, essa é a fotografia do governo Lula em matéria fiscal. Agora, o que o mercado está pensando aí a esse respeito, estimando a esse respeito, né? Então, alguns órgãos aqui foram consultados pelo pessoal do site Poder 360 e aí eles montaram esse gráfico aqui, demonstrando os números, os resultados estimados, né? Então, engraçado, né, que o Ministério da Fazenda aqui estipulou que, na verdade, vai haver um déficit aqui de 0,3% do PIB, fora da meta, portanto, né? Vai entender este governo maluco, esse governo Lula aí, né? Mas você pode ver que só uma instituição, que é esse banco BRB, que eu não sei qual que é e que bom que eu não tenho conta nele, projetou aqui 0,28% do PIB de rombo fiscal, resultado primário, tá? Lembrando que isso aqui é resultado primário, antes do pagamento dos juros da dívida, porque aí o negócio vai para 1% do PIB, 2, 3, 4, 5, 8% do PIB se bobear. Muita coisa, de fato, a título de dívida, que é pago de juros da dívida, que são pagos, né, ou rolados, porque o Brasil não paga isso, é uma questão técnica, né? Mas você pode ver que, fora esse caso, todas as instituições apontam para um rombo fiscal consideravelmente superior ao máximo tolerado pelo arcabouço fiscal, pelo orçamento deste ano, né? Começando aqui pela Warren Investimentos, que projeta meio ponto percentual do PIB de déficit, né? Mesmo patamar do pessoal do Bradesco, e aí cravando em 0,6% do PIB estão a Petros, o Itaú, a LCA Consultores e o Santander, né? A instituição fiscal independente do Senado
marcou aí, fez uma estimativa de 0,65% de déficit de rombo para este ano. Eu já até repercuti esse número aqui no canal. A Austin Rating colocou uma estimativa de 0,68% do PIB de rombo fiscal e para a XP Investimentos esse rombo vai ser de 0,7% do PIB, que é bastante coisa, com certeza, uns 80 bilhões de reais aí, né? Não chega a ser tão ruim quanto o ano passado, é verdade, só que é um resultado pavoroso, com certeza, principalmente levando-se em conta quanto que o governo deveria ter de resultado, que seria o tal do 0 a 0 aí, né? Então, alguns economistas opinaram a respeito aí das estimativas para o resultado primário e também do que o governo tem feito de forma geral aí, né? Então, o Felipe Salto aqui da Warren Investimentos, que cravou 0,5% do PIB aí, né? Ele afirmou aqui que o resultado vai melhorar bastante ou deve melhorar bastante em relação a 2023. Para ele, de acordo com o pessoal aqui da Warren Investimentos, isso vai cair para uns 57,6 bilhões de reais aí, né? Então, um pouco otimista, eu diria. Certamente vai ser melhor que o resultado do ano passado, porque não tem a questão lá dos precatórios que deu uma piorada no resultado, né? Mas ainda assim, do ano passado, em matéria de déficit primário, sem a questão dos precatórios, nós temos aí uns 130, 140 bilhões de reais de déficit, uma coisa impensável, né? Já que o Marcos Pestana, que é lá da Instituição Fiscal Independente do Senado, falou que o governo precisaria aí de um esforço fiscal de 0,5 para ficar dentro da meta, dentro daquela margem de tolerância aí. Portanto, né? Então, o governo contingenciou 15 bilhões até o momento e, de acordo com o IFI aqui, ou o governo aumenta as despesas até o fim do ano em 42 bilhões de reais, ou corta, contingencia, bloqueia, congela valores de 42 bilhões de reais também, fazendo aí, na verdade, o empossamento orçamentário atingir níveis históricos a partir daí. Então, né? A Thaís Ara, que é da LCA Consultores, que colocou aqui na faixa de 0,60 o rombo do governo, né, falou que o cumprimento da meta é um desafio, obviamente, e isso deve piorar em 2025, porque algumas receitas extraordinárias com as quais o governo contou este ano aqui, tributação de offshores aqui, fundos exclusivos e tudo mais, não vão acontecer no ano que vem. De onde que o governo vai tirar dinheiro para repetir essa mágica fiscal de 2024, ninguém sabe, né? Já o Thiago Sbardelotto aqui da XP falou que grande problema aqui está no crescimento dos benefícios previdenciários, que está acelerado nas palavras dele aqui, né? Despesas discricionárias estão tendo uma execução mais forte por conta das emendas parlamentares e tudo mais, e isso pressiona o resultado fiscal do governo, né? Então, né? O que é mais preponderante nesse caso aqui, o que acaba pesando mais nessa história? Obviamente, estamos falando de um compromisso fiscal que não existe. O Lula não tem esse tipo de comprometimento, embora de vez em quando ele dê uma entrevista falando algo nesse sentido, né? Que a dona Lindu me ensinou a economizar, não gastar mais do que eu ganho, né? Enfim, isso aí é uma baboseira completa, porque as ações dele e outros discursos dele também indicam no sentido contrário, que ele não está nem aí para questões fiscais. Então, se o cabeça do governo não tem esse compromisso, é difícil esperar que o governo em si o tenha, né? Mas o desafio vai para além da própria ideologia da vontade ou da falta de vontade do governo. O orçamento para esse ano está terrível, uma bagunça completa, que contava com uma série de receitas, algo extremamente otimista. E também você tem um problema eleitoral esse ano, é claro que conta bastante, mas não há o comprometimento pelo lado da despesa. Não há a ideia de cortar, reduzir o tamanho da máquina estatal, mudar algumas coisas inerentes ao orçamento, como a vinculação
dos gastos com saúde e educação com as receitas, que é um problema sério, porque por mais que as receitas estejam disparando este ano, e elas estão, ainda assim o governo está todo enrolado, porque ele é obrigado a gastar com essas áreas aí, e gastar mesmo, né, desperdiçar recursos com essas áreas, porque a lei determina dessa forma. Deveria haver um comprometimento para reverter esse cenário, e bem, isso não existe. De maneira que, ainda que nós tenhamos em 2024 um resultado previsto pelo governo, que eu entendo como extremamente otimista, não há qualquer indício de que em 2025 isso vai se repetir, justamente por conta da questão das receitas que não vão se repetir, receitas extraordinárias auferidas este ano, e já tem um cansaço da economia também que, por si só, reduz a arrecadação do Estado, as receitas, mas não há nenhuma mudança por parte do governo em matéria de corte de gastos, né? Ah, não, revisão do Bolsa Família, vai trocar não sei o quê. Caramba, isso nem arranha a superfície do problema, né? Então, ainda acho que o mercado está bastante otimista nessa história, mas o que fica claro para todo mundo é que ninguém confia nas perspectivas, nas estimativas do governo Lula, porque elas realmente não têm qualquer verossimilhança. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.